Ela. Oi, pessoas lindas, aqui é Dr. Tony here, convidando você para explorar, descobrir e celebrar você. E você pode perguntar, do que você está falando? Bem, 22 de maio é o Dia Internacional de Sendo Você, é o primeiro do seu tipo, da sua espécie. E como parte disso, um dos convites que a gente tem disponível, na verdade, é descobrir o que é ser a gente. E ir no explorar disso. E celebrar o que é quando a gente está verdadeiramente sendo a gente, o presente, que isso pode ser. E a coisa é. Você pensaria que aqui está você tem sido você por muito tempo? Claro que você teria descoberto que isso é agora, até então. Mas na verdade a maioria de nós não descobriu. Vê, a gente cresceu e a gente foi ensinado desde o dia 1 que tem uma maneira certa de ser, uma maneira errada de ser. E normalmente em que a gente queria ser era a maneira errada. E a gente também foi ensinados que ser a gente é ter a imagem certa e não ter coisas nos seus lábios quando você está fazendo um vídeo, por exemplo. E a gente também foi ensinados que ser a gente, sermos nós, é fazer as coisas que outras pessoas esperam de nós e nunca fazer nada que não é o que é esperado de nós. Então, a gente tem várias ideias sobre o que esse conceito é, na verdade. Então, considere isso seu convite para descobrir o que é verdadeiro para você, como você chega nesse lugar. Então, você pode se perguntar em qualquer situação o que é verdadeiramente real para mim agora. E aqui é uma ferramenta que pode ajudar muito o que é verdade para você sempre faz você se sentir leve. Uma mentira faz sempre você se sentir pesado. Então, se você for responder de uma certa maneira para alguém, ou por exemplo, alguém envia um e-mail maldoso, tipo, chateado, e não faz você sentir leve, isso pode não ser você na resposta, e ver, em muitas das maneiras em que você reage nas coisas no mundo, isso são respostas de condição, de onde a gente aprende de todo tipo de pessoas nas nossas vidas. E uma pergunta incrível que você pode fazer é: quem tô sendo eu aqui? Quando você vai fazer alguma coisa que não é muito leve para você, quem tô sendo e o que eu escolheria se eu tivesse verdadeiramente sendo eu? Isso é parte da descoberta, mas também é parte do explorar. E o que acontece é que em qualquer exploração que vai acontecendo, trata isso como uma nova jornada, ao invés de, tipo, eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto, eu sei o que sinto sobre isso, eu sei o que eu me sinto, isso, o que eu sinto com isso, e os meus pontos de vista nisso são. Se permite ser mais maleável, se permite ser mais flexível e se permite, na verdade, ser a pergunta: o que é, na verdade, real para mim? E se nada que eu pensava que era verdade, na verdade fosse, o que eu escolheria? E a gente entra numa situação e parece tão uma maneira particular. Se faz você se sentir pesado, você quer perguntar: ok, se não fosse desse jeito, que escolha eu teria disponível? Porque a ideia de explorar se você e a ideia de descobrir o que isso é que você pode ter esse senso de poder ser o que é que você é em qualquer situação, com qualquer pessoa, mesmo as mais estressantes, mesmo aquelas que fazem sua cabeça rodopiar, ainda pode ser você, porque você na verdade sabe o que isso é. Então, muitos de vocês assistindo isso, você tá tipo: mas eu sei o que é verdadeiro para mim. Você provavelmente sabe algumas coisas que são verdadeiras para você, mas deixa eu pôr isso de maneira bem simples mais uma vez. O que é verdadeiro para você faz sempre sentir você leve. Quando você responde a uma pessoa, uma situação, quando você está sendo verdadeiramente você, vai ser leve. Quando você está lendo alguma coisa ou assistindo alguma coisa, quando você está assistindo alguma coisa que dá mais de você, vai ser leve, porque é o que na verdade é verdadeiro para você. Então, a ideia é descobrir quem é a gente, quem somos nós e o que é realmente verdadeiro para nós. E não é tipo tão esotérico como você pode pensar. Na verdade é bem mais prático. Envolve a gente estar na pergunta enquanto a gente vive a nossa vida e ver essas coisas que a gente escolhe como observador, basicamente ver essas coisas que a gente escolhe que faz a gente sentir pesado e tipo, ok, o que seria verdadeiro para mim aqui e o que eu gostaria realmente de escolher, ver essas coisas que nos tornam leves e reconhecer isso é o que eu verdadeiramente escolheria quando eu tô sendo eu, porque eu escolhi e isso é leve, então deve ser eu sendo eu.
Então, é tipo o maior jogo de detetives de todo sempre que você pode continuamente seguir para descobrir o que é verdadeiro para você. As pessoas perguntam para mim, por quê? Por quê? Porque eu quero fazer isso. Porque quando você verdadeiramente tá sendo você, sua vida funciona. Quando você tá sendo você, você é essa pessoa que você quer ser para outras pessoas, que você pode achar que não tem acesso a isso. Quando você tá verdadeiramente sendo você, você sabe o que é verdadeiro para você, e você tem o senso de onde gostaria de ir, o que gostaria de criar. Na verdade, você tem um senso de poder criar e moldar o futuro que na verdade funciona para você. Todas as coisas em que você tem uma ideia ou um senso do futuro, todas as coisas que você tem o medo do que está acontecendo agora ou vai ficar e não vai melhorar nada, é fundamentalmente porque a gente está desconectado de ser a gente e o que é verdadeiro pra gente, porque você fica conectado com você enquanto você tem o senso de saber o que é verdadeiro para você, saber que você pode mudar as coisas e pode não acontecer instantaneamente, mas você sabe que você tem a capacidade e você sabe que se você se der suficiente, não julgamento, o suficiente tempo e espaço, você pode mudar as coisas. É parte do presente de ser você, é parte da celebração. Então a parte da celebração disso é reconhecer que é um presente incrível ser alguma coisa tão diferente no planeta como ser você. Você tá tipo, o quê? E nem todo mundo tá sendo eles? Não. Na verdade, a maioria, quase todos, eu não quero dizer quase todos, mas é uma coisa rara encontrar alguém que verdadeiramente aparece como eles. E aqui tá como aparece, tipo, oi, aqui tô eu. Verrugas e tudo, quando você tá sendo você, não tem que esconder as coisas que não estão funcionando, você não tem que provar que é perfeito, você não tem que provar que é mais grandioso do que você pensa que é, mas o que começa a aparecer é tipo esse calado, persistente, presença e facilidade e gratidão por você e o senso de que você não tem nada para provar para ninguém. Se a gente tivesse um mundo de pessoas funcionando assim, como seria isso? Uma das coisas que eu sei é que se a gente vai ter um mundo que funciona assim, vai ter que começar com a gente. Vocês, gente, as pessoas que estão assistindo aqui, tipo, isso na verdade parece interessante para mim. E sabe, eu li um livro chamado Sendo Você Mudando o Mundo, que saiu em 2011, e aqui a gente tá em 2021 fazendo esse vídeo. E tem sido incrível para mim ver quantas pessoas agora estão falando sobre o valor de ser eles, sobre ser você, sobre ser o que é verdadeiro para você. E eu totalmente concordo e estou tão grato que as pessoas estão falando sobre isso e considera isso o seu convite para ir num mergulho profundo, mas realmente incrível viagem, uma incrível jornada, porque isso é uma das últimas fronteiras não exploradas. O que é verdadeiramente sermos nós? E eu posso dizer para você que eu tenho trabalhado com muita gente pelo mundo e ter estado continuamente nessa jornada, eu mesmo, tem tanta mágica aparecendo no caminho, e sempre acontece quando eu tô sendo alguma coisa e tem outra parte aqui estranha sobre ser. Você teve um desses momentos em que você deseja alguma coisa, tipo, oh, eu gostaria de ter isso, e você nem tem um pensamento na sua cabeça, tipo, oh, eu gostaria de ter isso, e isso aparece? Isso é porque nesse momento, alguma confluência de eventos, por exemplo, alguma escolha que você está fazendo, alguma presença que você está sendo, permite você ser e estar aí, sendo você e pedir. E aqui está a parte estranha que quase ninguém conhece. Quando você pede, o universo reconhece isso e presenteia você. O que é legal se você pensar sobre isso. Se você gostaria de ter mais mágica na sua vida, isso é basicamente o caminho mais curto entre você e o mundo mágico. E o que é engraçado, alguém alguma vez falou sobre isso? Quem alguma vez falou que se você for você, é o caminho para uma vida mágica? E adivinha só, também é uma vida preenchida, uma vida que você, na verdade, ama viver. Por quê? Porque pensa no desapontamento que existe quando alguém tá fazendo alguma coisa que não é eles ou para agradar seus pais. Eu tenho cada dia. Eu tenho um amigo que se tornou um dentista porque os pais deles queriam que ele fosse dentista. Isso não é o que ele queria fazer de todo, mas então ele era miserável todos os dias enquanto ia trabalhar. E no meu mundo eu tava tipo, oh, cara, eu me pergunto se tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar. E adivinha que não tinha nada que eu pudesse fazer para ajudar. Que chatice, mas para ver alguém que eu me importo
se debatendo porque não estão sendo eles. Então aqui tem outra coisa. Muitos de nós criaram esse, eu acho que psicologistas ou o que quer que seja, ego, mas nunca descobriu que olhar para aí desse lugar me dá clareza e me dá liberdade. Eu prefiro olhar para isso como algo que eu gosto de chamar o não eu, que é tipo, é quase programar uma pequena máquina. Não sei como dizer isso, mas é tipo pôr no lugar alguma coisa que é todas as coisas que vão supostamente fazer tudo certo, que você põe na sua frente, que lidera a sua vida com uma imagem que não seria engraçado se a gente fizesse isso toda hora, as pessoas seriam tipo, eu me pergunto o que isso seria, não eles. Mas é tipo, você põe na sua frente e deixa navegar sua vida por você enquanto você tenta tá no piloto automático e no assento do passageiro, enquanto tem o não eu gerenciando sua vida. Então, isso é na parte de chegar na consciência de que das coisas que na verdade não são verdadeiramente de você. Isso não é fazer você de errado por escolher isso. Todo mundo que eu conheço tem algo assim, pelo menos algumas vezes, não é errado. Mas tem essa beleza em descobrir que essas coisas que não são você. E se você criou, vamos dizer que você criou um negócio baseado no que você pensava que iria ser quando você percebeu, eu não tô feliz, estou fazendo isso por 15 anos e eu simplesmente não tô feliz. Bem, isso deixa você saber que tem algo que você não tá sendo, você pode mudar para você ser mais feliz. E possivelmente é a hora de vender isso. Vamos dizer que você criou um relacionamento baseado em não ser você. Isso é um pouquinho estranho. Você precisa mais informação nesse aí. Isso é pouca informação pra ir, tipo, eu tô deixando meu relacionamento, porque não é o que a gente tá tentando fazer aqui. Mas a gente tem amizades, por exemplo, na nossa vida, que é baseado em, tipo, em alguma coisa estranha. E uma verdadeira amizade do espaço de ser você é algo que nutre seu próprio ser. Você pode imaginar como isso seria? Então, eu não tô tentando prescrever, se livra de muitas coisas e esse tipo de coisas. Não é isso que eu tô falando. Isso é sobre ver o que tá na sua vida, que nutre você, que faz você feliz, que faz você leve. E olha para as pessoas, e uma das coisas que você pode querer fazer é escrever uma lista de pessoas que quando você tá perto, você fica mais leve, mais feliz. E aí, chega para elas mais vezes, mesmo que seja por uma mensagem. Na verdade, eu sugiro uma chamada, porque a gente nem tem chamado, nem tem feito chamada uns para os outros e menos visto uns aos outros. Você vê, isso é tão presente, você vê aquelas pessoas que quando você finalmente fala com eles ou você vê eles e você tá tipo, parece que todo o seu mundo se ilumina. Essas são as pessoas que convidam o espaço do seu ser para existir e expandir. Mas também as pessoas que reconhecem isso, as pessoas que na verdade podem ser com vocês e podem estar com você, pode não ter muitas delas. Você pode ter muita gente que você chama de amigos que você não tem essa experiência com essas pessoas. Não é que eles estejam errados ou você esteja errado, eles simplesmente não têm isso. E você não recebe isso com eles, e isso tá ok. Talvez outras pessoas percebam. E se você reconhecer isso, e você não tem que parar de falar com essas pessoas, você não precisa estar com elas, ou fazer festas com elas, ou fazer o seu clube do livro com elas, ou o que quer que seja que você faz. Simplesmente reconhece isso e diz, se eu tivesse, você pode perguntar primeiro, eu verdadeiramente tenho permissão de ser eu ao redor dessas pessoas? Porque quer você saiba, quer não, a maioria das pessoas funciona de um nível tão grande de julgamento deles mesmos, mas também de outras pessoas. E eu não digo, e não dizem esses julgamentos, não dizem, são tipo, julgamentos são aí, são julgamentos refinados, estão sentados no mundo deles e você sabe que tem partes de vocês que você não pode expor, porque por causa desses julgamentos, ok, não tem problema, é bem mais divertido estar perto de pessoas que não têm isso. Isso é parte do explorar. Se você escrever tanta gente quanto você pode pensar na sua vida, que você na verdade se sente expandido quando está perto dela, se sente feliz, se sente leve, mas você menos errado, não que se sinta mais, não se sinta mais certo, mas se sente menos errado e você tem mais um senso de espaço. E pensa nas qualidades que essa pessoa tem, pensa como são com você, pensa na energia que tem com você, que você quer descrever desse jeito. E se pergunta, o que teria que mudar para eu ser isso por mim? E se eu pudesse começar agora? Vê, essa é uma das explorações que a gente pode ter, é usar as experiências que a gente tem, as pessoas que a gente tem,
que na verdade já estão retornando isso pra gente. E aí escolhe ser isso daqui pra fora. Eu não sei quanto a vocês, mas parece bem mais divertido pra mim. Então, que exploração incrível, que descoberta incrível. Na verdade, ser mais de você. E aí, a vida se torna uma celebração. E você, espera um minuto, eu não posso celebrar toda hora, eu não posso fazer festa toda hora. Quantas festas você teve que, na verdade, era uma celebração? Algumas. E você teve, tipo, não sei, um casamento, uma festa de aniversário, tipo, que tem tanto carinho posto nisso e tanto reconhecimento do presente da pessoa, das pessoas do evento e que você tá celebrando, é tipo, uau, isso ilumina meu espírito, isso me fez mais vivo, isso é tão legal, isso me acordou. Então, adivinha só, tem essa possibilidade para você ser isso para você, na verdade, viver desse jeito. E eu sei que eu provavelmente pareço louco para algumas pessoas agora, eu entendo totalmente. Mas eu, na verdade, vivo desse jeito. Não é eu vivo desse jeito. E a gente nem fala disso porque quem vai escutar? E quem não vai pensar que eu tô tentando fazer que eles façam alguma coisa ou ser alguma coisa que eles não queiram ser? Mas eu vivo desse jeito. Eu não vivi há 20 anos atrás, mas enquanto eu descobri o que é verdadeiro para mim enquanto ser, enquanto eu explorei mais disso, isso é que se tornou uma celebração. Então, se você olhar pela minha casa, tem essas coisas que eu tenho porque é uma celebração de estar vivo, é uma contribuição. E tem tanta coisa nas nossas vidas que contribui pra gente, que a gente está dispostos a receber, e que a gente está dispostos a receber nossas vidas como celebração, e a maneira de chegar lá é ir nessa exploração, ir nessa descoberta, ir nessa jornada do que é, na verdade, ser você, e a maneira como você chega lá é por fazer perguntas, por ser a pergunta ao invés da conclusão, e em muitas situações, quanto você puder, e por reconhecer essas coisas e essas pessoas, e ter mais disso, e tornar você mais vivo, inspirar você, trazer você para mais alegria, trazer você para gostar de você e outras pessoas mais, e pedir para ser mais disso por você e para trazer mais disso para sua vida. O presente, as recompensas são ilimitadas e sem preço, eu devo dizer. E desse ponto em diante, você pode escolher aceitar. A sua vida pode verdadeiramente se tornar mágica, não na escala de ninguém, nem pelos padrões de ninguém, mas pelos seus. Então, se considere bem convidado e descobrir, explorar e celebrar você e descobrir o presente que você verdadeiramente é. E se você verdadeiramente sendo você, total consciência do presente, da grandiosidade, das possibilidades que você tem e for seu presente, a mudança e a possibilidade que esse mundo requer. Se divirta explorando, meus amigos. Eu vejo você brevemente. Adeus!